Então, vou falar sobre planejamento de movimento, na verdade, que é um pouquinho mais. Vou dar uma pequena introdução sobre arquiteturas robóticas, e depois vou falar sobre planejamento de movimento. Obviamente, é um assunto muito amplo, assim, tem livros inteiros só sobre esse assunto, com muitos e muitos algoritmos, mas a ideia aqui é apresentar aí o mais básico, uma coisa um pouco mais básica e mais convencional, para vocês poderem também ter um pouco de ideia do que tem nesse universo. Assim. Então, vamos tocando aqui. Bom, tem esse livro já não é novo, acho que é um livro de 2004, eu acho. Então, já tem bastante história. E eu fui procurar, não tem livros mais novos que esse. E, então, esse aqui ainda continua sendo a grande referência nessa área de planejamento, que é o livro do Chaussé e colegas, né? É um pessoal grande ali que bolou o livro, desenvolveu o livro. Ele tem na biblioteca, mas isso nesse momento não ajuda muito. Então, eu coloquei lá no AVA um dos capítulos do livro, que na verdade o capítulo do livro estava tão ruim que eles refizeram o capítulo. Estava cheio de problema, cheio de bug, eles refizeram o capítulo, e aí eles disponibilizaram o PDF gratuitamente, eu coloquei lá, nem sei se podia, mas coloquei, mas de qualquer forma é bem fácil baixar aí, está disponível na internet facilmente. Bom, mas vocês conseguem encontrar por aí uma cópia desse livro. Bom, inicialmente eu quero falar um pouco sobre essa questão do planejamento de caminhos, e que está muito relacionado com uma coisa que a gente chama de controle de movimento, que é controlar um robô para fazer um conjunto de ações, né? Então, o usuário, ele define qual é a tarefa que o robô vai fazer. Na verdade, a gente, nos trabalhos, definiu que a tarefa é sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso gera o que a gente chama de referências desejadas, né? Então, o movimento desejado. E a partir disso, então, a gente tem os sensores ali, tanto os internos quanto os externos, que ajudam a fazer o controle dessa tarefa. Então, o planejamento de movimento, na verdade, ele está muito relacionado ali com o controle da tarefa e, bom, um pouco menos com o controle de movimento. Na verdade, eu queria botar essa seta um pouco mais inclinada aqui. Vou até ajustar ela aqui para não ter meio erro. Na verdade, ela está assim, ó. Estão enxergando já? Voltou? Tá aí tudo certinho? Então, ela está relacionada a essas tarefas aqui, que é basicamente gerar as referências para onde o robô tem que ir. E aí, claro, aí vai ter um controlador aí, pode ter um controlador muito, muito simples. Vocês devem ter bolado algum desses controladores aí nos trabalhos. Mas é um pouco isso. Bom, no fim das contas, essa questão de controle de tarefa, de execução de tarefa, ela é dividida em 3 partes, que é perceber o ambiente. A gente falou um pouco disso na disciplina, a questão de percepção, né, sensores e etc. A questão de planejamento, ou seja, eu planejar o que eu vou querer fazer. E a questão de agir. A questão de agir está muito mais relacionada com, de fato, o controle, né? O controle do robô, que é um assunto que a gente não toca muito aqui na nossa disciplina de robótica inteligente, mas que tem outras disciplinas aí no curso para vocês fazerem se quiserem. E aí surge o que a gente chama de arquiteturas. Baseado nessas 3 coisas, a gente tem os tipos de arquiteturas de robôs. Como é que tu constrói, de fato, o sistema do robô, o software do robô. Eu vou desligar o galo do Ricardo aqui, ó. Mutei o Ricardo. Então, basicamente, a gente percebe, planeja e age, e assim a gente fica repetindo, né? Mas o planejar, vocês veem que ele está no centro do negócio. Então, a gente percebe, a partir da percepção, ele planeja e depois ele age de fato. Essa é a arquitetura deliberativa, que é, de fato, o que a gente vai estar mais falando aqui nos próximos passos, nos próximos slides. Mas a gente tem outras arquiteturas. O ser humano, ele tem uma arquitetura também deliberativa. A gente pensa assim, eu quero sair daqui na cozinha buscar um copo d'água. Beleza. Então, a gente mais ou menos planeja e depois a gente executa. E durante a execução, a gente tem uma arquitetura que a gente chama de reativa. Tipo, se eu chego ali e eu vejo que, por exemplo, a porta está fechada, eu abro a porta. Isso é reagir. Eu não planejei abrir a porta. Mas já como a porta está aberta ou fechada, eu vou abrir.
Então, na verdade, a arquitetura reativa é uma arquitetura que não planeja, né? Então, na verdade, é um pouco do que faz o meu robô aqui, aspirador de pó. Tem robôs que, aspirador de pó, que de fato mapeiam e planejam, etc. O meu, ele é quase que reativo, assim, ele vai indo, ele tem uns comportamentos muito, muito simples, que é tipo seguir parede, fazer uns zigue-zagues meio aleatórios, mas ele não planeja, ele não sai assim, agora eu tenho que limpar mais o quarto 1, 2, não, ele sai completamente aleatório. Então ele percebe, basicamente no que ele percebe, encontrou uma parede, ele volta ou contorna a parede, e assim ele toma atitudes. Então, essa arquitetura reativa é bem clássica, assim. O ser humano também tem muito isso, reativo, né? Reação, poder de reação, que a gente chama. Então, é um tipo de arquitetura importante. Esses dois mundos aí, eles têm algumas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, a velocidade de resposta no reativo é muito maior. O reativo tem que reagir rápido, né? Então ele precisa rapidamente sentir. O deliberativo não, ele planeja tudo, então as coisas podem ser mais devagar. Eu posso planejar e depois executar, por exemplo. Então a velocidade de resposta é outra. Por outro lado, no reativo quase que não tem predição alguma, né? Não sei o que vai acontecer, eu vejo o que vai acontecer e eu reajo a partir disso. O deliberativo não, ele tenta predizer o que vai acontecer e tomar as melhores atitudes. Além disso, o reativo é muito, muito mais fácil de implementar, por isso que o meu robozinho aqui, aspirador de pó barato, ele faz isso, ele é reativo, porque é muito mais barato. Deliberativo, tu começa a ter que ter modelos complexos, tem que ter mapeamento e outras coisas que a gente já viu também aqui na disciplina e que acabam dificultando um pouco mais e tornando mais complexos e mais caros. Mas um bom robô, vamos dizer assim, ele não é nem reativo nem deliberativo, ele faz as duas coisas. Ele faz num nível mais rápido, vamos chamar assim, a questão de reagir, ou seja, ele tem alguns sensores que permitem a ele reagir para não colidir, para não acontecer algum problema, mas por outro lado ele tem um planejamento que está por trás aí orientando ele o que ele deve fazer. Então ele tem uma referência do que ele deveria fazer, que é o planejar, que foi planejado, mas durante a execução ele se adapta, ele reage. Então é isso que a gente vai chamar de arquiteturas híbridas. Esse é um assunto também que tem um livro inteiro só falando desse assunto. Inclusive, algum tempo atrás, esse assunto de arquiteturas robóticas, ele era foco de uma disciplina inteira no PPG Comp, e quem dava era o Éder. Aí depois essa disciplina foi ficando meio morfa e tal, e acabou virando uma disciplina de introdução, que é essa que eu dou agora. Mas, então, para vocês terem uma ideia mais geral do que é, do que não é, essas arquiteturas, assim, numa visão bem rápida, aí, menos de 10 minutos falando sobre isso. Bom, mas vamos para o que interessa agora, que é o planejamento de caminhos. As arquiteturas estão muito relacionadas com como é que a gente vai executar o planejamento de caminhos, né? Então, se a gente for implementar uma arquitetura híbrida, eu vou precisar de um planejamento de caminhos, se fizer uma deliberativa, mais ainda. Né? Então, aquela parte inicial era mais para dar uma dica de vocês de como implementar. A minha ideia agora é vocês aí com os perrengues e apertos que vocês passaram no trabalho, vocês agora verem que essas coisas elas já estão um pouco pensadas, talvez até se inspirarem um pouco nisso para desenvolver aí o próximo trabalho, que na verdade vai ser uma continuação do anterior. Então, vamos começar com esse algoritmo reativo, que a gente chama de bug. Bug vem do inglês inseto, né? É um algoritmo que ele não precisa de um conhecimento global do mapa, ou seja, ele é mapless. Aí, Ricardo, ele é um algoritmo mapless. Isso vale para o Ricardo. Ele basicamente planeja baseado nos dados sensoriais e na informação da onde ele tem que chegar, né? Ele precisa de alguma coisa para poder chegar. Existem diversos algoritmos, a maioria deles deliberativos e híbridos, ou seja, questão de mapa. E a gente vai falar da RRT aqui nessa aula de hoje, mas existem uma porção de outros. Existe o A estrela, o D estrela, roadmaps, campos potenciais. Existem variações do RRT, então RRT star, que é uma mistura do A estrela com RRT e tudo mais. Vocês podem encontrar todos esses naquele livro lá que eu comentei inicialmente, o livro do Chaucer, que é a base da aula de hoje. Mas lá no fim também, quando eu falar da RRT, vou falar de um outro livro também da mesma época, 2005, 2006, e que também traz esse assunto de planejamento, de planning.
Bom, então vamos falar dos algoritmos clássicos, que não necessitam mapas, vamos falar do bug 0, bug 1, bug 2 e tangent bug. Isso é o capítulo 2 do livro do Chaussée, então a gente vai cobrir esse capítulo 2 de maneira inteira e depois a gente vai falar da RRT. Então, vocês vão ver que eu vou tentar... O livro ele é muito mais formal, né? Ele parte de um conceito assim que é super importante em robótica, que é o conceito de espaço de configuração. E, então, o livro ele trata bastante sobre esse assunto, que é tu entender o que é espaço vazio, o que não é espaço vazio, o que é espaço ocupado, quais as posições que o robô pode assumir. Isso vai depender basicamente do tipo de robô, se ele é holonômico, se não é. Então, tem um monte de coisas que eu estou aqui encobrindo e não estou trazendo, porque, bom, a nossa disciplina é uma introdução também, e não temos como falar de todos os assuntos. Mas vamos adiante. O bug 0, então, é o algoritmo mais simples de todos aí. Ele basicamente tem dois comportamentos. Ele conhece a direção do alvo, então ele sabe se ele está no alvo ou não. É basicamente isso que ele consegue fazer. Então, ele move em direção ao alvo, né? E contorna objetos. Então, é isso que ele consegue fazer. Ele assume que o robô é um ponto sem erro de posição. Ele assume que o robô consegue medir distância entre dois pontos. Ele assume que o ambiente ele é fechado, ou cercado por paredes, isso simplifica um pouco, ele não é um ambiente infinito. Ele assume que o robô percebe o ambiente através do tato ou algum sensor muito simples. Então, vamos falar do algoritmo bug agora. Então, o algoritmo bug aqui, deixa eu me achar aqui meu mousezinho, eu vou até fazer que nem o Luizão sempre faz, eu vou puxar uma caneta aqui. Então, vou sair aqui do ponto QStart, vou chegar no ponto QGo, certo? Vai ter alguns pontos que é o ponto hint, que é quando ele colide com o objeto, e o ponto leave, que é quando ele sai do objeto. Ou seja, ele está contornando o objeto e ele sai. Então, na verdade, um caminho vai ser um conjunto de pontos hit e leave, que vai levar ele até o objetivo. Se não tiver nenhum obstáculo nesse caminho, ele vai, de fato, não vai ter hits e leaves, vai ter 0 e ele vai direto. Ou seja, numa situação em que não tem obstáculo, ele vai direto para o alvo aí. Essa é a ideia do bug 0. Bom, então, o que ele faz? Ele começa aqui o QStart, aí o algoritmo basicamente remova na direção do alvo. Se encontrar um obstáculo, ele vai contornar o obstáculo, né? Até ele poder se mover na direção do alvo novamente. E aí ele continua até chegar no alvo e etc. Então, aqui está um exemplo, esse nosso robô, ele sempre escolhe virar para a esquerda, vocês vão ver um pouco o porquê dessa história, mas ele vai ter que tomar uma decisão. Quando ele chega num hint, num ponto de contato com o objeto, ele vai precisar tomar uma decisão. Ele vai para a direita ou para a esquerda, não tem outra opção. Então, aqui ele estava indo na direção do alvo, encontrou o objeto, deu um hint, aí ele vai escolher para a esquerda, esse nosso robô vai sempre para a esquerda. Ele podia ir para a direita sempre, ele podia ter um comportamento aleatório, hora vai para a direita e para a esquerda, mas a gente vai ver que isso não vai ajudar muito. Mas, bom, e vai ajudar em um cenário, mas não vai ajudar em todos. Assim, essa é uma coisa importante. Então, ele vai sair ali, e aí, quando ele chega no cantinho do obstáculo, aqui, nessa posição aqui, ele encontra um ponto em que ele consegue se mover para o alvo, e aí ele se move em direção ao alvo. Ou seja, na verdade, ele encontra um ponto em que ele não tem mais obstáculo entre ele e o alvo. E aí ele vai para o alvo. É assim que o algoritmo funciona, certo? Ele não sabe onde está o alvo exatamente. Ele só sabe que ele está numa posição em que não tem mais obstáculo naquela direção que ele gostaria de ir para o alvo, então ele vai. Bom, esse algoritmo, ele funciona sempre? Bom, não, ele não funciona sempre. Então, aqui a gente tem um exemplo do que a gente chama de armadilha de insetos, né? É uma situação em que o nosso algoritmo esse vai falhar. Então, aqui está o caso, né? Ele saiu para a esquerda, vocês podem ver, ele saiu para a esquerda aqui. Aí ele encontrou o objeto, bom, aí ele se livrou do objeto. E aí ele foi na direção do gol. Quando ele chegou na direção do gol, ele chegou no objeto e ele contornou, vai fazer a volta, vai se liberar, vai fazer a volta, e ele vai ficar fazendo infinitas voltas, e ele nunca vai escolher o gol. Aí vocês podem falar, não, professor, mas se tu fosse para a direita, se tivesse escolhido de ir para a direita, ele iria acertar. Bom, talvez nesse caso, talvez no outro não. Então, ele vai, de fato, falhar. Não é um algoritmo que funciona sempre. Então, como é que a gente pode resolver esse problema do bug 0? A primeira coisa que a gente pode tomar de atitude para resolver o problema do bug 0 é uma escolha aleatória do lado.
que a gente vai chamar um robô de sorte, né? Se ele tiver sorte, ele vai chegar, se ele não tiver, ele vai ficar contornando aí. Uma coisa que vai ajudar muito é ele ter memória. Se ele souber que já passou por aqui antes, ele sabe que ele tomou uma decisão errada. Então, mas para esse caso eu teria que usar mais sensores ou sensores mais espertos, para poder, de fato, saber a posição dele. Nesse momento eu ainda não sei, ele não sabe onde está. E ele não tem nenhum sensor que diga, tu já passou por aqui. Que a gente vai chamar isso, e a gente chama isso em Sludge Loop Closure. A gente não tem esse sensor. Então, no Bug Zero, somente a direção do alvo era necessária. Então, para poder resolver isso, eu vou ter que ter uma certa representação do mundo. Como é que os insetos fazem isso, né? Os insetos usam um conceito que a gente chama de feromônio. Ele, basicamente, ele deixa no ambiente umas marcas para saber se ele já passou por ali. Formiga é um inseto que faz muito isso. Então, a gente vai bolar o algoritmo Bug 1. Então, o Bug 1 agora, ele conhece sua posição e a posição do alvo. Então, ele sabe onde ele está e ele sabe onde o alvo está. Portanto, o robô sabe a direção do alvo a partir disso. Ele é capaz também de medir a distância até o alvo. E ele depende de um mundo razoável. Ou seja, um número finito de obstáculos e uma área finita. Uma reta interceptará um obstáculo um número finito de vezes. E o espaço de trabalho é limitado. Ou seja, a área que o robô trabalha é limitada, não é infinita. Bom, então o algoritmo Bug 1 ele é um pouquinho diferente. Basicamente, ele move na direção do alvo. Se ele encontrar um obstáculo, ele faz o contorno do obstáculo até voltar à posição inicial. Ou seja, ele contorna o obstáculo todo. E aí ele vai memorizar a posição que estava mais perto do alvo que ele passou naquele obstáculo. E aí ele volta para aquela posição e aquela posição vira o leaving point. E aí ele faz isso, e aí ele volta na posição e continua até chegar no alvo. Então, se moveu até o alvo, chegou no alvo, descobriu que está no alvo, e ele contorna o objeto inteiro, faz a volta no objeto inteiro, e aí ele memorizou, bom, qual é o ponto mais perto? O leaving point. Ele volta para o leaving point, ele faz a volta de novo, aí ele não precisa usar a direita, ele sabe qual é o lado que ele pode escolher, se é mais rápido ele fazer a volta pela direita ou pela esquerda, ele pode fazer isso, e aí ele vai para o leaving point. Esse leaving point, então, que é basicamente, nesse caso, uma linha reta ali até o goal, né? Ele continua, encontra um novo obstáculo, faz a volta no obstáculo, e aí depois ele, de fato, vai para o goal. Então, aqui tem os exemplos do livro, né? Ele mostra alguns objetos que são contornados, então vocês podem ver que ele contorna muitos objetos, assim, isso faz com que ele seja muito ineficiente. Ele faz muitas e muitas e muitas voltas até alcançar o goal. Aqui tem um exemplo de que o goal tá fora, por exemplo, de uma área aqui, ele está dentro basicamente de uma área fechada, ele não consegue chegar no goal. Então, ele dá uma volta, se ele vê que ele não consegue, ele ainda consegue dizer para ti se tu vai conseguir chegar no goal ou não. Uma análise bem rápida aqui, né, dos limites inferiores e superiores do tamanho do caminho percorrido pelo robô. Então, a distância do início até o fim. Então, a distância que ele vai percorrer, L, vai ser sempre maior ou igual à distância. Se não tiver obstáculo, ele vai ser igual à distância. Ele vai chegar com a distância dele. E essa distância vai ser sempre menor que a distância do objeto mais 1,5 somatório dos perímetros de todos os obstáculos. Certo? Todos os obstáculos. Então, essa aqui é o pior dos mundos. Então, tem um limite inferior e superior. Isso é bom para te também poder estimar quanto tempo talvez tu vai levar para chegar no objeto. Então, esse algoritmo, claramente, ele não é ótimo, porque ele faz muita volta. Então, a gente pode pensar num outro algoritmo, que ele usa o Bug 2, que ele usa o conceito de M-lines, que são essa linha reta entre o start e o goal. Então, ele segue a M-line. Se ele encontra um obstáculo, ele circula até encontrar a M-line, e aí se ele encontra a M-line, então ele pega a M-line, e aí ele até fazer o objeto, e ele faz isso várias vezes, vai contornando os objetos desse modo, até chegar no goal. Então aqui está um exemplo, ele saiu, encontrou a M-line, foi até o obstáculo, aí contorna até chegar na M-line. Ele escolher pela direita ou pela esquerda, vocês já viram que é uma decisão de projeto, não tem muito o que fazer, eu posso fazer aleatório.
Aí ele pega a inline, faz o contorno e chega no gol. Bom, esse algoritmo parece mais eficiente, né? O que vocês acham? Podem ir comentando no chat aí. O que vocês acham do algoritmo Bug 2? Algum de vocês pensou em implementar o Bug 2 nos trabalhos? Então, comentem aí no chat. Se quiser falar uma coisa, também pode, mas o Luizão se emocionou. Vai, Luizão, fala. Acho que o meu microfone antes estava ruim, porque eu falei umas coisas e não saiu nada. Ninguém te ouviu. Acho que o meu... boa tarde aí, pessoal. Acho que eu acabei não estudando, como tu falou lá, de dar a proposta e a gente se virar, eu não li nada. Mas acabei indo para essa linha aí da reta e fazendo alguma coisa parecida com esse Bug 2 aí. Legal. A gurizada criou um algoritmo de 30 anos atrás. É isso aí, gurizada. Parabéns. O meu acho que é uns 50 anos atrás. Aquele problema dele achar um... o problema dele achar um outro objeto próximo e seguir e contornar era o problema do meu. Bom, beleza. O legal é que vocês estão aprendendo aí agora algumas coisas. Fala, Lucas. Eu dei uma lida em todos os bugs, fui fazendo meio a culhão, assim, e no fim ficou parecido com o 2 mesmo. Eu só vi que ele tem um problema se, digamos, dependendo do formato do obstáculo, ele dá umas zoadas, tipo... Vou falar disso. Beleza. Já vou falar, não dá spoiler, Lucas. Tá bom. Bom, beleza. Então agora vem aí o spoiler do Lucas, que é o seguinte, Bug 1 versus Bug 2, né? Qual que é o melhor? Bom, a princípio, na maioria dos casos, de fato, o Bug 2 é melhor que o Bug 1. Mas existem alguns casos que não são desprezíveis, que são interessantes, em que o Bug 1 ele é melhor. Então, nesse caso que a gente mostrou aqui, obviamente, o Bug 2 ele é bem melhor, né? Mas existem alguns casos, como esse aqui, que são situações meio de labirintos, assim, e que, de fato, o Bug 2, ele dá bastante problema. Nesse caso, o Bug 1, ele é muito melhor. Mas muito melhor mesmo, assim. E embaixo ali dos slides, depois vocês podem olhar, eu coloquei uns videozinhos do Peter Cork, que usa um toolbox lá do MATLAB desenvolvido por ele. E aí vocês vão ver que ele roda o Bug 2, aquele algoritmo ali, ele mostra exatamente... o que está implementado é um Bug 2, e aí ele mostra o bugzão ali que acontece naquele caso. Bom, o Bug 2, então, vamos fazer uma análise dele. Ele também, né, um limite inferior para ele é a questão a distância. Se ele pegar a inline e chegar no alvo, está tudo jóia. Mas ele tem ali um pouco diferente, né? Não é exatamente igual o custo ali. Vocês podem ver que é D mais o somatório do número de vezes que o caminho intercepta o obstáculo multiplicado pelo perímetro, dividido por 2. Então, na verdade, na maioria dos casos isso é menor do que o outro, mas em alguns casos isso pode ser maior do que aquela análise que a gente fez do Bug 1, como naquele caso ali do labirinto. Bom, então agora a gente vai falar do último algoritmo Bug, que é o Tangent Bug, que na verdade ele é o melhor deles, só que ele tem alguns detalhes a mais, a gente vai comentar agora. Bom, o que a gente pode melhorar, né? Na verdade, a gente pode melhorar um pouco a percepção. Se eu tiver uma percepção melhor, eu posso tomar atitudes melhores. O robô, o Bug 0, 1 e 2, ele assumia basicamente que o robô podia tocar nos obstáculos como se fosse com tato, né? Ele só tinha tato, ele ia tateando e identificando. Eu posso ter coisas melhores, como aqui no caso um laser scanner. Um ultrassom talvez ajude um pouco menos, a gente vai falar um pouco sobre laser e ultrassom, tem umas vantagens, o laser é melhor, né, porque ele enxerga mais longe. Quanto mais longe eu enxergar, melhor decisões eu posso tomar. Essa é um pouco da ideia do Tangent Bug. Então, o Tangent Bug se baseia no fato de que é possível encontrar descontinuidades nas medidas dos sensores, que não são exatamente descontinuidades dos obstáculos, mas são na medida dos sensores. Então, aqui, por exemplo, a gente tem... ele assume também que o sensor ele é omnidirecional, eu consigo olhar atrás, na frente, etc. Né? E que tem um alcance limitado. Ele tem Então, basicamente, vamos assumir o laser é o nosso sensor padrão para o Tangent Bug. Então, o laser ele tem uma medida máxima aí, que é um range que varia de alguns metros, né? Normalmente na faixa de alguns metros. Eu não sei qual é o que está distanciado aí no stage, mas é na faixa de alguns metros. O Rokuyo é 30 metros, Luiz, obrigado. Então, basicamente é isso. O nosso caso também não era 360, né? Era 270, mas isso também não é tão crítico assim. Mas, de fato, ele assume que o robô olha para todos os lados.
E aí, a partir dessas leituras, ele vai escaneando as superfícies e ele encontra descontinuidades, né? Que são, as descontinuidades são os espaços livres. E ele vai explorar esses espaços livres. Então, aqui está um exemplo da leitura do laser e da interpretação dos dados que eu vou fazer aqui para encontrar essas descontinuidades. Na verdade, estou muito interessado nesses pontos aqui de descontinuidade. Como nos outros bugs, então, o tangent bug ele possui dois comportamentos. Move para o alvo e contorna um obstáculo, né? Segue o obstáculo. O que muda é que o move para o alvo nem sempre segue linha reta para o alvo. Eu não vou em linha reta para o alvo. Todos os bugs ali que a gente viu seguiam linha reta para o alvo. Ou usando a aimline, ou indo em direção ao alvo. E aqui eu não necessariamente eu vou seguir essa linha reta em direção ao alvo. Eu posso seguir a descontinuidade. Eu posso ir em direção a uma descontinuidade porque ali tem um buraco. Na teoria, um buraco que eu vou querer talvez explorar e descobrir se eu consigo a partir dali chegar no alvo. E também tem a questão da hora do chaveamento de comportamentos. Eu vou ter alguns comportamentos diferentes. Então, se não tiver obstáculo, basicamente eu vou me mover sobre a linha que liga a posição X ao alvo, que a gente chamou de aimline no algoritmo bug 2, se não tiver obstáculo. Agora, se tiver obstáculo, eu vou me mover até o ponto de descontinuidade que minimiza a distância para o alvo. Então, eu vou olhar no meu entorno, vou ver várias descontinuidades, e eu vou calcular a distância daquela descontinuidade até o alvo. E aí eu vou ver, bom, qual descontinuidade eu vou escolher para ir? Eu vou escolher a que minimiza. Isso é uma heurística, né? Isso nem sempre vai dar bom resultado, mas é uma heurística que ele usa. Esse ponto é utilizado durante o movimento do robô e é usado, então, uma heurística que a gente estava falando que minimiza, então, essa distância aí, né? Do ponto X ao ponto O e do ponto O para o gol. Então, eu tenho que ser capaz de medir, então, a minha distância do ponto O e a distância desse ponto O, dessa descontinuidade, até o alvo. Então, aqui tem um exemplo. Então, o robô está ali, o robô tem aquele círculo de percepção, né? Vocês estão vendo que ele tem uma percepção limitada, ele só enxerga naquele raio ali. Obviamente, bom, depende da escala, né? Mas isso é menor que 30 metros, pelo menos, olhando aqui, né? Então, mas, bom, podia ser 30 metros e eu estar andando numa volta de umas montanhas, assim, depende tudo da escala. Então, ele está andando, percebendo, ele vai em linha reta em direção ao alvo, que é, o alvo é esse cara aqui, né? Esse aqui é o alvo. E aí, quando ele percebe o obstáculo, ele identifica a descontinuidade. E aí ele vai indo em direção àquela descontinuidade. Então, ele vai meio que se curvando. Vocês estão vendo que ele tem uma espécie de uma predição. E quanto maior for aquele raio, mais rápido ele vai conseguir ir na direção de fugir do obstáculo. Essa é a ideia do tangent bug. Nesse caso, como a percepção é pequena, ele vai indo de pouquinho em pouquinho. Então, ele vai fazendo uma espécie de uma curva aqui, né? Até que ele vai chegar aqui nesse canto, vai ver que para o alvo é uma linha reta, não tem obstáculo, e ele vai chegar no alvo. Bom, e se a heurística detectar que a distância... Tem um problema nessa história, que é esses objetos que têm um ângulo côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Bom, côncavo de um lado e convexo do outro. Mas, bom, se eu tiver, vamos dizer assim, se eu começar a andar e ver que a distância que eu estou andando para o alvo, ela está aumentando. Isso significa que eu tenho um problema, porque eu cheguei no mínimo local. Então, o que ele faz nesse caso? Nesse caso, ele segue o obstáculo na mesma direção que ele estava se movendo para o alvo. Então, ele vai fazer um comportamento parecido com um bug, assim, ele vai querer contornar o objeto, mas só nessa situação em que a distância vai aumentando, ou seja, ele estava no mínimo local. E aí ele vai estimar duas coisas, né, o que a gente chama de the follow e the reach. Então, é um comportamento meio padrão que ele vai usar. Então, o the follow basicamente é a menor distância entre o alvo e a borda já explorada. É aquele mínimo local, o the follow é o mínimo local, e o the reach é a menor distância entre o alvo e a borda, sendo seguido pela linha de visão do robô. Então, eu vou atualizando, vou contornando o robô. Quando eu vejo que essa distância voltou a diminuir, o robô chaveia de novo. Se eu sair daquele mínimo local, eu cheguei numa distância menor que aquele mínimo que eu tinha, eu chaveio de novo para o move para o alvo e vou embora. Então, se eu detectei que a distância está diminuindo, significa que eu fugi daquele mínimo local, que é um problema bem importante que muitos algoritmos acabam falhando. Então, aqui tem um exemplo. Então, o alvo está aqui, né?
O alvo está aqui, pessoal. O alvo está aqui. E aí, o robô estava aqui, encontrou esse default aqui, que é a menor distância, e aí ele começa a contornar. Essa distância está aumentando, aumentando, aumentando. Quando ele faz a volta e ele chega aqui, por exemplo, a distância diminuiu em relação a esse default, aí ele vai em direção ao alvo e resolve o problema. Então, esse é o chaveamento de comportamentos que ele tem. Ele tem que lidar com esse problema aí de mínimo local, basicamente. Se não tiver esse tipo de objeto que tem mínimo local, basicamente ele vai na descontinuidade e rapidamente ele chega no alvo. Então, uma coisa que vai ser importante para o tangent bug é o quanto eu enxergo. Eu enxergo que no meu entorno, né? O Luiz comentou aí que o laser ele trabalha com 30 metros, a gente tem laser acho que até de 50 metros e até mais, alguns até de 100 metros. Mas, bom, quanto mais longe eu enxergar, melhor é minha capacidade de predizer para onde eu vou, vocês concordam comigo, né? Então, quanto menor for a minha capacidade, mais limitado eu sou. Então, aqui está um exemplo do tangent bug só baseado no toque. Então, aqui eu estou no toque e vou fugindo. Esse algoritmo aqui, ele se parece, no fim das contas, um pouco com o bug zero, só que, na verdade, ele percebe, ele tem uma percepção. Então, ele é um algoritmo meio híbrido aí, entre o tangent 1, 2 e 3. No caso dele ter um sensor de toque. O tangent bug, para o caso de ter um sensor de toque apenas, em que ele não percebe as descontinuidades de maneira muito fácil, só percebe quando chega na hora, né? Na hora ele vê que tem uma descontinuidade e ele foge do obstáculo. Se eu tiver uma distância limitada, esse raiozinho bem pequeno, como a gente falou, então o que eu vou fazendo é, eu vou fugir dos obstáculos, aqui vou me curvando sempre para ir em direção aos cantos, e vou indo, e aí, nesse caso aqui, eu cheguei no mínimo local, aí eu tomo aquele comportamento de tentar achar um ponto que eu fuja do mínimo local, fugi do mínimo local, vou em direção ao alvo, cheguei de novo no mínimo local, fujo e vou para o gol aqui final. Certo, pessoal? Bom, se eu tivesse uma distância, se eu tivesse sensor de distância ilimitado, eu vou tomar sempre decisões melhores, assim, porque aí eu consigo enxergar melhor e tentar evitar os mínimos locais. Eu não tenho garantia que eu vou evitar mínimo local, mas eu posso tentar evitar mínimos locais. E aí não precisaria daquele comportamento auxiliar. Mas isso aqui, claro, é uma coisa teórica que não funcionaria. Não existe na prática.